Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a disciplina de computação evolutiva, que é uma das, vamos dizer assim, das pernas, né, da IA, né, da inteligência artificial, ok? Meu nome é Edbar Saliba Júnior, eu sou professor aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, ok? Vamos lá então. Para início de conversa, vamos aqui falar um pouquinho dos fundamentos, né, que envolve toda essa não só a disciplina em si, tá, mas como essa tecnologia em si, tá, ou seja, a computação evolutiva e consequentemente a inteligência artificial, ok? Bom, primeiro eu vou ler esse trechinho aí, tá, que ficou muito bem explicativo, que é o seguinte: olha só, a computação evolutiva é o termo utilizado para designar o conjunto de técnicas de resolução de problemas baseados em princípios de evolução biológica, como a seleção natural e a herança genética. Okay? Isso é um resumo fantástico, tá, do que nós vamos tratar nessa disciplina em si. Tá legal? Ou seja, a computação evolutiva vai usar técnicas que são fundamentadas aí em princípios de evolução biológica, tá? Que a gente vê realmente na parte de biologia, tá? Nós vamos fazer, vamos falar assim, algoritmos similares ao que acontece na nossa biologia, ok? A biologia natural, da natureza como um todo, não só na biologia humana, tá? E aí nós vamos abranger, por exemplo, a seleção natural, tá? A herança genética e dentre outros fatores aí, tá legal? Muito bem, então esse resumo aí, esse primeiro parágrafo, diz bem o que é, tá? Ele resume bem o que é a computação evolutiva, tá bom? Muito bem, essas técnicas, né, podem ser empregadas na resolução de diversos problemas da atualidade, né? Estamos aí no segundo parágrafo. Veja bem, que seriam impossíveis de ser resolvidos pelas vias normais de programação. Então, olha só, existem problemas, pode parecer estranho isso em princípio, né, mas existem problemas que são, vamos falar assim, computacionalmente inviáveis de se resolver, tá? Mas como assim computacionalmente inviáveis? Você gastaria muito tempo para ter uma resposta para um determinado tipo de problema, que são os problemas que nós chamamos de NP completo, matematicamente falando, tá? Ou seja, não polinomiais completos. Esses tipos de problemas, se você fizer um programa, né, da maneira tradicional, da maneira convencional, como você aprendeu no curso até então, né, você, dependendo da quantidade de dados que você tem que pesquisar, que não precisam ser muitos, para você chegar à resposta final, para o algoritmo chegar à resposta final do problema, você pode gastar aí talvez 10, 20, 100, 1000 anos, tá? E sem exagero, ok? Depois a gente pode até fazer alguns cálculos, né, para demonstrar isso propriamente dito, tá ok? Porque tem coisa que você vai processar, né, tipo esses problemas não polinomiais completos, que o custo é muito caro e assim a resposta é realmente muito demorada, ou seja, é um tempo que às vezes não dá para esperar. Que sejam 10 anos, dá para esperar. Você, por exemplo, precisa pegar aí, processar alguma coisa, né, um problema qualquer, uma massa de dados, para obter uma resposta. Você vai ligar um computador hoje e vai desligar daqui a 10 anos? Você vai esperar isso tudo? Não tem jeito, né? Então, assim, é inviável, né, para os algoritmos do padrão aí de normais, vamos dizer assim, por enquanto. Tá legal? Depois nós vamos começar a usar os termos mais técnicos. Muito bem, vamos lá. Bom, como a gente está falando de computação evolutiva, não poderíamos deixar de falar da inteligência artificial, tá? Por quê? A inteligência artificial, ela engloba, né, um conjunto de áreas, de sub-áreas propriamente dito, e a computação evolutiva é uma delas, tá bom? A inteligência artificial abrange um amplo conceito de técnicas para solucionar problemas de natureza diversa, sim, principalmente esses problemas NP completos, tá? Mas não só eles, ok? Existem outros problemas também que seriam computacionalmente inviáveis de serem resolvidos pelas técnicas normais de programação, tá? Então aí a gente tem que recorrer a né, inteligência artificial, tá bom? Bom, enfim, de acordo com Petróleo Neto, né, 2021, a IA, né, a grosso modo, pode ser dividida em 4 períodos. Esse autor aí, ele fala de 4 períodos que ele acredita, né, que a IA possa ser subdividida de acordo com o que a gente viu acontecer nesses últimos anos, né, na história da IA, tá bom? Ele chamou o primeiro de subsimbólico, o segundo de simbólico, o quarto de conhecimento intensivo e o período atual, que é o que nós estamos vivenciando hoje em dia, né? Muito bem. Esse período subsimbólico que ele menciona
primeiramente, né? Ele fala o seguinte: olha, talvez devido à limitação computacional, né, a representação do conhecimento era feita numericamente e não simbolicamente, tá? O que ele quis dizer com isso? Olha, antigamente os computadores eram limitadíssimos, né? Pouquíssima memória, pouquíssimo poder de processamento, pouquíssimo tudo, na verdade. HD, às vezes, dependendo da época que a gente vai falando, nem existia, né? Então, teríamos, assim, limitações extremas, tá? E tínhamos problemas tão grandes, né, quanto aos que nós temos hoje, tá ok? Claro que talvez em proporções menores, mas para a época, se a gente for fazer uma comparação, seriam tão grandes quanto aos que nós temos hoje, ok? Muito bem, então vamos lá. Esses computadores da época, então, para você colocar, né, eles para processar um problema, utilizando aí a questão de inteligência artificial, né, que fosse redes neurais, como ele citou aí embaixo, ou mesmo algoritmos evolucionários, então você teria que colocar a representação do problema totalmente numérica, né? Hoje em dia não, hoje com o poder computacional que nós temos, com questão de memória, questão de processador, questão de HD e etc. Hoje não, hoje você tem objetos, né? Hoje não se programa, não se fazem programas, né, que não sejam orientados a objetos, que são muito mais fáceis de serem construídos, mais fáceis de serem entendidos, mais fáceis de serem evoluídos também, né, ou seja, atualizados propriamente dito, tá bom? Mas enfim, o segundo período, né, que ele chamou de simbólico, né, ou seja, nessa fase aí surgiram os algoritmos que utilizavam representação simbólica do conhecimento. Aí sim, tá? Ele já passamos assim de uma coisa que era só números para algo que é mais próximo da nossa realidade, tá? Lógica de predicados e redes semânticas aí. O que eu posso dizer para você sobre isso? Por exemplo, né, alguns anos atrás surgiram algumas linguagens de programação totalmente voltadas para a questão da IA, tá? Da inteligência artificial. Na verdade, muitas delas aí não foram para frente, na verdade a grande maioria, tá? Eu posso citar duas para vocês aqui, uma que é a Lisp, tá? Que é uma linguagem que vocês ainda devem ouvir falar bastante dela. A Lisp é uma linguagem que tudo nela é baseado em listas, ok? E no caso, e a outra linguagem seria Prolog, né? Que significa programação em lógica, tá? Na verdade aí é uma lógica de predicados, ok? Então assim, é uma maneira muito diferente de se programar em relação à maneira que vocês aprenderam a programar nas disciplinas de programação inicial, programação 1, programação 2, a própria programação orientada a objetos. Não tem nada a ver com programação em lógica de predicados, tá? Mas realmente foi algo que foi criado no intuito aí de promover a IA, ok? Mas depois as pessoas parece que perceberam que não era por esse caminho, tá? Que talvez nós deveríamos usar o que nós já tivéssemos, porém com outras técnicas, tá? Que proporcionassem aí, talvez um melhor desempenho e a resolução de problemas de maneiras mais fáceis. Bom, muito bem. Então passamos aí então para o período de conhecimento intensivo, né? Fase caracterizada aí pela grande quantidade de conhecimento incorporado aos sistemas de aprendizagem. Sim, houve um período aí realmente em que a IA, né, em que se tentou, melhor dizendo, né, transmitir de forma realmente profunda, tá, os conhecimentos de seres humanos que eram especialistas em alguma coisa para dentro de um programa de computador, tá, que eram chamados sistemas especialistas, por exemplo, ok? Nessa época, o que aconteceu? Foram feitos diversos testes, diversos experimentos a respeito dessa tecnologia, né, desses sistemas especialistas, e assim, alguns foram para frente, outros não, e mesmo assim sempre havia uma limitação, né? Ou seja, na verdade os sistemas especialistas eram mais ou menos que como se fossem papagaios, tá? Ou seja, eles simplesmente repetiam o conhecimento de uma pessoa, tá? Aí eram softwares cheios de ifs ali, e você ia perguntando para o sistema especialista, ele ia te respondendo baseado nas suas respostas, né? Vamos dar, por exemplo, aí, quando você vai fazer uma consulta médica. Quando você vai fazer uma consulta médica, você é o paciente, o médico é o especialista, né? Então o médico seria o sistema, digamos assim. Então como é que o médico faz? Ele te pergunta, quais são os seus sintomas? Aí você fala, sei lá, eu estou com coriza,
tosse, né, a garganta está doendo, e baseado nessas respostas, o médico faz um processamento no cérebro dele ali, e ele te dá uma resposta, olha, pode ser isso, isso ou isso. Você está sentindo mais alguma coisa? Aí você fala assim, sim, está com a dor na perna aqui também, né? Bom, enfim, então está com a dor na perna, então para aí, já não pode ser isso aqui mais, pode ser só isso ou isso. Mais algum sintoma? Aí você fala assim, o meu dedão do pé está doendo. Opa, então peraí, então não pode ser isso, tem que ser isso aqui, ó. Então você vai tomar esse remédio. Então era mais ou menos essa ideia, tá? Dos sistemas especialistas, e assim, jogava-se grande quantidade de conhecimento para dentro desses sistemas e esperava que esses sistemas substituíssem um profissional, por exemplo, aí um médico, tá ok? Mas aí o sistema agarrava aonde? Exatamente no ponto aonde a pessoa falava assim, olha doutor, mas não é só o dedão que está doendo, não é só o dedão do pé não, tá? A ponta da minha orelha aqui também está doendo, opa, então peraí. Aí o sistema já agarrava, não tinha mais resposta, por quê? Porque aqueles sintomas iniciais, né, até o dedão do pé, beleza, chegou naquela resposta, mas agora a ponta da orelha também estava doendo, e aí? Pronto, aí o sistema especialista já não conseguia mais, então você precisava de um ser humano, né, para falar assim, peraí, se ele está com tosse, coriza, a perna está doendo, o dedão do pé e também a orelha, então já não é isso aqui mais, né? Isso aqui, que era o resultado, né? Até o dedão do pé, opa, peraí, evoluiu para algo a mais. Então nós vamos ter que analisar o porquê da ponta da orelha está doendo. Ok? Muito bem, então assim, foi uma tentativa muito bacana, tá? Para a época, assim, como nós já falamos anteriormente, né? Haviam limitações, os computadores eram limitados, tudo era limitado. Okay? Ainda hoje há limitações, né? Mas uma limitação hoje que assim está bem mais tranquila de ser utilizada, né? Hoje você tem aí gigas de memórias dentro dos computadores, né? Antigamente você tinha o que? Bytes, né? Talvez mega, ok? Ou kbytes, tá? Dependendo da época, ok? Muito bem, então vamos lá. E por último aí ele cita o período atual, né? Ou seja, hoje os pesquisadores estudam as diversas áreas, combinando aí né, integrando aí as vantagens de cada tecnologia, tanto quanto possível. Sim, hoje nós evoluímos bastante, né, desde quando começou a IA, né, e utilizamos diversas técnicas, né, para diversos fins, né. Por exemplo, eu já li uma reportagem há muitos anos atrás falando que o metrô de Tóquio, por exemplo, utilizava a questão de lógica fuzzy, né, que é uma sub-área aí também da IA, né? Ele utiliza, na verdade, né, utilizava na época, né, não sei se ainda utiliza, mas enfim, utilizava a lógica fuzzy para fazer o controle ali da gestão de trens, né? Ou seja, se o algoritmo percebesse que o número de passageiros estaria aumentando, né, gradativamente, o número de trens também seriam, vamos lá, o tempo entre um trem e um outro, melhor dizendo, seria menor, né? Ou seja, o número de trens que passariam seria maior, tá ok? Muito bem. Existem outros, né, exemplos aí, por exemplo, a própria computação evolutiva, né, na questão de resolver problemas, como um problema tradicional aí da informática, que é o do caixeiro viajante, né? O nome é esse mesmo, não tem sentido nenhum para o Brasil, tá? Por quê? Porque aqui no Brasil seria o que a gente poderia dizer um vendedor ambulante, tá ok? É mais ou menos essa ideia de um vendedor ambulante. Isso seria o caixeiro viajante, tá? Aqui nós não utilizamos esse termo aí talvez tenha sido cunhado em outro país e veio aqui pra gente, caiu de paraquedas, nós pegamos isso aí. Mas, se você buscar em qualquer livro de informática aí, você vai achar o problema do caixeiro viajante, ou mesmo na internet, tá? Não do vendedor ambulante. Mas enfim, a ideia é a mesma, ok? Nós vamos falar disso mais adiante, a hora que a gente estiver falando aí de algoritmos para resolver esse tipo de problema, tá? Que também, tá, esse problema do caixeiro viajante é um problema NP completo, ou seja, não polinomial completo, tá bom? Ou seja, se você tentar resolvê-lo através de um algoritmo convencional, provavelmente a sua resposta aí vai gastar algumas décadas, tá? Dependendo do número de cidades que você tiver que visitar, ok? E dependendo do número de variáveis que você tiver que trabalhar com elas, ok? Muito bem, então vamos lá. Bom, a gente não podia deixar então, né, já que essa é uma disciplina que é uma sub-área de IA, de falar um pouquinho da IA propriamente dita, ok? Muito bem, então vamos falar sobre a história da inteligência artificial. Quando tudo começou, né? O tema IA ele é tão inspirador que Hollywood nunca deixou de falar nele, né? Ou seja, sempre nós temos aí produções com robôs, computadores, ciborgues, né?
programas que agem ao nosso bem ou então para o nosso mal, né? A Skynet, né? Lá do Exterminador do Futuro e etc. Né? Ou seja, nós temos aí sempre assim filmes que são inspirados, né, na ficção científica, né? Uma coisa que é ficção por enquanto, ok? Porque muitos dos filmes de Hollywood que eram ficção já se tornaram realidade, tá? Na verdade, a gente pode até tomar esses filmes de ficção como uma projeção do futuro, né? Ou seja, que é algo que amanhã provavelmente nós vamos chegar lá, né? Não chegamos lá 100%, né? Às vezes demora mais do que a gente quer, mas é algo que provavelmente amanhã nós vamos chegar lá, né? Questão de naves espaciais, ou, para quem já assistiu De Volta para o Futuro, um skate voador, né? Etc. Ok? Muito bem, vamos lá então. Semana aqui nós sempre temos produções com robôs, sim, nós já passamos por isso aqui, né? Então eu vou deixar aí para vocês, né, para inspirar vocês um pouquinho, tá? E para aqueles que gostam, né, claro, de filmes de ficção científica, e eu acredito que todos que estejam nessa área de uma maneira ou de outra gostam, tá? Senão não trabalhariam com essa área propriamente dito, ok? Muito bem. Deixa eu falar para vocês aqui, já está no meio do vídeo, mas enfim, se vocês ouvirem cachorro latindo, ovelha balindo, galo cantando e etc, passarinho, gato miando, etc, fiquem tranquilos, tá? É porque aqui em casa tem alguns bichos assim, então de fundo aí, vamos falar assim, vai ter esses sons mesmo, ok? Muito bem, vamos lá então, só para lembrar rapidinho então, só para vocês terem uma ideia de quão antiga é essa ideia de IA, mesmo que o termo não fosse cunhado, não tivesse sido cunhado naquela época, tá? Vocês podem pegar um filme aí que é o clássico, não é nem um clássico, tá? É o clássico da história da IA, que é o filme Metrópolis, tá? Ele é um filme de 1927, né? Essa aula está sendo gravada hoje, que é dia 27 de julho de 2021. Então, simplesmente, o filme está completando aí 94 anos. Então, assim, é um filme, imagina, algo de 100 anos atrás praticamente, né? É um filme preto e branco, tá? Não esperem grande coisa do filme, ok? Inclusive o filme, a cópia original que existia, ela foi destruída, tá? E aí o que aconteceu? Perdeu-se muito do filme, tá? Muito mesmo. Então, assim, eles tentaram recuperar o filme, mas não ficou grande coisa, até que um dia alguém, tá, achou uma cópia que estava quase perfeita na Argentina, tá? E essa cópia foi trazida para o estúdio de Hollywood e eles refizeram praticamente uma boa parte do filme, tá? Então quem for assistir aí vai ver que ele começa assim com uma imagem fantástica, você fala assim, meu Deus, esse filme preto e branco assim tá com uma resolução assim, Full HD, tá? Aí você fala assim, esse filme é de 1927, tá? Mas o início realmente assim, eles tiveram que refazer uma parte do filme, aquelas partes que estavam mais assim, vamos falar assim, destruídas, né? Que estavam quase que irreconhecíveis as imagens, tá ok? Mas aí no meio do filme você vai ver que a imagem muda para uma imagem bem chuviscada, um negócio bem arcaico, mas você vai falar assim, opa, peraí, o filme estragou aqui? Não estragou, tá? Porque aí é a parte original que foi recuperada realmente, tá? A imagem que está lá Full HD, vocês podem ver que aquilo ali é uma imagem quase de uma televisão aí, tela plana, tá? Realmente, vocês vão ver que as imagens que são boas é a parte que eles tiveram que refazer, tá? As partes originais realmente que deu para recuperar, né? Que dá para você enxergar a imagem da época, como foi a gravação na época, ainda estão bem chuviscadas. E aí você vê o que era um filme da época também, né? Ou seja, de 100 anos atrás. Mas o filme é interessante, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, tá? Mesmo porque eu gostaria que vocês assistissem, ok? Mas tem que assistir com um olhar crítico, ou seja, não é um filme para você falar assim, vou assistir um filme de sei lá, Star Trek, a última geração. Não, nada disso, tá? Você tem que assistir esse filme, lembrando que ele é de 1927, com um olhar crítico, ou seja, qual que era a mentalidade de IA daquela época, ok? Qual que era, o que é que as pessoas projetavam para o futuro, né? Da IA, da inteligência artificial, naquela época. Lembrando que o termo não existia naquela época, tá? Ok? Então vocês vão ver que são usados outros termos, tá bom?
Então, quem puder, este filme está no YouTube, tá? É um dos poucos que ainda está lá, né? Que eles tiraram a maioria dos filmes. Mas enfim, eu vou deixar o link lá no final dessa aula. Tá legal? Muito bem. E aí tem outros clássicos também, tá? Que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um filme de 1968, ou seja, é uma época também onde os computadores nem HD tinham, tá? Então, sim, já existiam computadores? Sim. Na verdade, já existiam máquinas que faziam processamentos, né? Mas a maioria delas, a grande maioria, pelo menos, eram mecânicas ainda, tá? E aí já estava começando a surgir aí, eu acho que talvez válvulas, relés, alguma coisa do gênero, tá? Ou seja, na década de 70. Mas para um filme da década de 70 vocês vão ver que ficou muito bom, tá? A ideia foi fantástica. Quem não assistiu ainda, tá? Vou dar um pequeno spoiler aqui, que é o seguinte, tá? Esse já é bem mais, vamos falar assim, futurístico, né? É uma nave espacial que ela sai da Terra com uma missão, tá? E tem um computador lá dentro, já está escrito aí, né? Que é o HAL 9000, tá? Que ele é uma IA e ele controla a nave como um todo, tá? E aí os humanos interagem com ele de forma verbal, tá? Eles conversam com o computador, tá? Então, assim, é algo bem futurístico também para a época, né? Lembrando que nessa época aí os computadores não tinham sequer HD e talvez nem memória direito, tá? Talvez as memórias ali fossem como é que chama? Válvulas, ok? Muito bem. E aí nós já passamos para um filme de 1982, que é uma evolução muito grande em relação a todos os conceitos de IA, tá? Que é algo que talvez nós estejamos começando a ver de verdade, tá? Ou seja, a ficção passando a ser realidade hoje. Ou seja, um filme de praticamente 40 anos atrás, né? 1982. 39 anos, 40 anos, tá? É o Blade Runner. Okay? Quem tiver também a possibilidade de assisti-lo, assistam. Tá? São os três: Metrópolis, 2001, Odisseia no Espaço, Blade Runner, 1982, o Caçador de Androides, né? Os outros aí que eu coloquei foi só a título de conhecimento mesmo, mas todos falam sobre uma espécie de IA, né? Inteligência artificial. O Exterminador do Futuro, né? Que você já deve ter assistido pelo menos um desses aí que foi colocado aí, ó, de 84, 91, 2003, 2009, 2015 ou 2019. Star Trek The Next Generation, não só o The Next Generation, todos os Star Treks que existem, né? São diversas. Me fugiu o termo aqui, mas são diversos, tá? Então, assim, todos eles, né, são bem futurísticos também, ok? E também, detalhe, né? Star Trek é o primeiro que surgiu, se não me falha a memória, também em 1968, tá? Mas ele, vamos dizer assim, já é algo mais pé no chão em relação ao futuro, tá? Do que o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que realmente, por serem da mesma época, né? Não esse Star Trek que está aí, o primeiro, que eu esqueci o nome dele aqui agora, tá? Esse aí é uma série de 1987, ó, a 94, que é o que tem o capitão Jean-Luc Picard, né? Bom, e o tenente comandante Data, que é a inteligência artificial propriamente dita, né? A personificação da inteligência artificial, que é o tenente comandante Data. Tá, nessa série, mas todos eles têm alguma coisa inspirada em IA também, tá? Mais novo aí, né? Esse aí, para quem é da área, é fundamental, tem que assistir de qualquer jeito, tá? Que é o Matrix, ok? 1999. E AI, né? Que é Artificial Intelligence, né? Ou seja, inteligência artificial em inglês, que é um filme do Spielberg, né? Então, assim, esse cineasta é fantástico, os filmes dele são fantásticos, e a visão que ele teve de futuro com esse filme IA aí também é fantástica, eu recomendo a todos assistirem. O Robô já é um filme baseado aí na obra de Isaac Asimov, tá? Que é também um filme muito bom, ok? Wall-E, né? Um desenho animado, para quem gosta, né? Eu adoro desenho animado. Enfim, mas também bem futurístico, né? Bem baseado em IA também, né? Um pequeno spoiler aí, né? É uma nave que tem um computador que é gerenciado também por uma IA, né? Por um robô, não só a nave é um robô propriamente dito, né? E quem controla a nave inteira, a vida das pessoas inteira, é esse robô, né? Através da inteligência artificial que está embutida dentro desse robô, ok? Muito bem. Mas Wall-E é um desenho muito bacana, fantástico. Ela, tá? É um filme de 2013, mas também já é bem atual e assim, ele está um pouco à frente do que nós temos hoje ainda, tá ok? Mas é um filme muito bacana de ser assistido aí, tá? Aí já tem um spoilerzinho aí, né? Ó, aquele assistente pessoal com a voz da
Scarlett Johansson, não sei como é que pronuncia o sobrenome dela, mas enfim, onde o humano se apaixona pela máquina, né? Então o ser humano acaba se apaixonando pelo computador dele, mas enfim, assistam, vale a pena, tá? O jogo da imitação, esse é fundamental para quem está na área da computação. Por quê? Porque é o filme que conta a história de Alan Turing, que é considerado hoje o pai da computação, né? Teve diversos problemas na época dele, tá? E hoje ele é considerado um dos pais da computação, melhor dizendo, tá bom? E por último aí eu citei Ex Machina, que também é um filme fantástico de inteligência artificial, tá? Muito bom, mas muito bom mesmo. Bom, eu diria que todos esses filmes são bons. Se vocês puderem assistir todos, assistam todos, vocês não vão se arrepender, ok? Para quem gosta de ficção, claro, né? Mas eu acredito, mais uma vez, né? Quem está nessa área é porque gosta de ficção, né? Porque nós, vamos dizer assim, com nossos programas construímos o futuro. É ou não é? É verdade, né? O futuro vem chegando, tá? Através das mãos, né, imaginárias, vamos falar assim, da informática, ok? Muito bem, vamos lá então. Existem diversos outros filmes, tá, que não foram citados aqui, porque se eu fosse citar todos eu ia gastar aí uns 50 slides. Muito bem. Quando a IA começou de verdade? Bom, as ideias relacionadas com a IA são de bem antes, né, do surgimento da tecnologia que tornou isso possível, né? Só para a gente ter uma ideia, né, eu já falei do filme Metrópolis de 1927, ou seja, de 100 anos atrás. O termo IA nem sonhava em ser cunhado ainda, tá? Muito bem. O ser humano sempre quis uma máquina que fizesse o trabalho de agir e pensar como ele mesmo, né? Eu acho porque talvez aquela ideia, né, bom, primeiramente, a Bíblia nos diz que Deus fez o homem em sua imagem e semelhança. Talvez o homem tenha a vontade, né, de, vamos falar assim, imitar Deus, né, construindo uma máquina que seja a sua imagem e semelhança. É claro que nós não temos condições de dar a vida a uma máquina, né, mas por isso que eu falei e usei o termo imitar, né? Ou seja, nós tentamos a todo custo aí fazer androides que pareçam conosco, que façam o que nós fazemos e que desempenhem as mesmas funções, né, que um ser humano faz, né? O ser humano tem esse sonho, não adianta, a gente não pode querer negar isso, tá? O ser humano tem esse sonho e a gente pode ver isso também nos filmes de Hollywood, né? Podemos pegar aí o filme do Schwarzenegger, que é o Exterminador do Futuro, né? É uma representação exatamente do que eu acabei de falar aqui, ok? Em 43, né, o Warren McCulloch, né, e esse Walter Pitts, tá, apresentaram um artigo que fala sobre redes neurais, estruturas de raciocínio em forma de modelos matemáticos que imitam o sistema nervoso, ok? Redes neurais são usadas até hoje, nós vamos falar mais sobre isso adiante, tá? Mas elas são muito utilizadas principalmente na questão de reconhecimento de imagens, tá? Em 50, Claude Shannon, tá? Esses nomes eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, de antemão já falo isso para vocês, tá? Mas enfim, publicou um trabalho de como programar uma máquina para jogar xadrez com cálculos de posições simples e eficientes, ok? Então ele publicou um trabalho, tá? Um algoritmo propriamente dito, né? Falando como que uma máquina poderia jogar um xadrez com um ser humano, tá? De maneira simples e eficiente, tá bom? Ainda em 50, Alan Turing desenvolveu aí uma forma de avaliar se uma máquina conseguiria, né, ou conseguia se passar por um humano, tá, em uma conversa escrita. A essa máquina, a esse, vamos falar assim, projeto que foi feito, né, deu-se o nome aí de o teste de Turing, tá? Também conhecido aí como o jogo da imitação, ok? E mais tarde eu acho que eu vou falar sobre ele também, né, mais adiante no curso, tá bom? Mas basicamente aqui consiste no seguinte, o teste de Turing, tá? Um ser humano faz uma pergunta, tá? E do outro lado de uma parede, vamos falar assim, você tem uma máquina e outro ser humano. A máquina responde e outro ser humano também responde. E ele vai fazendo perguntas, tá? E depois o ser humano que está do lado de cada parede vai fazendo perguntas para essas duas, entre aspas, pessoas, né? Um é a máquina, um outro é um ser humano, mas ele não sabe, ele não vê quem está dando as respostas, tá? Quem está perguntando não vê quem está dando as respostas, ok? E aí depois, com todas as respostas em mãos, de todas as perguntas que ele fez, ele tenta dizer quem é a máquina, quem que é o ser humano, tá? Ok? Então mais ou menos essa é a ideia do teste de Turing, tá? Em 51 nasceu o SNARK, uma calculadora de operações matemáticas simulando sinapses, ou seja, ligações entre neurônios, tá? Nossa cabeça, né, é composta de diversos neurônios, tá? Um neurônio faz uma sinapse com outro, que faz uma sinapse com outro e assim por diante, né? Uma rede de neurônios propriamente dita, ok? Então essa foi a ideia do SNARK, tá?
As redes neurais artificiais, né, as RNAs também simulam, tá, essa mesma ideia de um neurônio fazendo sinapse com o outro aí, e cálculos matemáticos que os nossos neurônios fazem, tá, e chega no resultado final. É a mesma ideia das redes neurais artificiais, tá? Seu criador aí, no caso, né, do Snark, foi Marvin Minsky, ok? Muito bem, vamos lá. Em 52, Arthur Samuel criou aí um jogo de damas que consegue se melhorar por conta própria e vira um desafio à altura para jogadores amadores, tá? Isso aí utilizando um computador IBM 701. Tá? Assim, eu não vou descrever o IBM 701 aqui, tá? Porque primeiro que demoraria e assim, acho que vocês ficariam imaginando umas coisas muito loucas. Então, pesquisem aí IBM 701 na internet e vejam as configurações dele principalmente, né? Para vocês terem uma ideia do que as pessoas nessa época tinham em mãos para tentar desenvolver alguma coisa, tá bom? Muito bem. Bom, então vamos falar um pouquinho agora, tá? Eu até esqueci de pegar uma água, mas enfim, do marco zero, né? Ou seja, quando então surgiu a IA propriamente dita, ok? Bom, a ideia de IA, como eu falei para vocês, já ronda os pensamentos humanos há muitos anos, né? A gente pode conferir isso no filme de 1927, no Metrópolis, tá? Mas o termo IA, né, inteligência artificial, ele surgiu na conferência de Dartmouth, tá, em 1956, onde nessa conferência aí foram reunidos aí diversos nomes, né, da ciência na época, tá, que tratavam do assunto, ok? Dentre eles, esses que estão citados aí, ó, Rochester, Shannon, Minsky, McCarthy, tá? Então, esses foram grandes nomes aí, digamos assim, tá, da época, né, no desenvolvimento da IA, tá? E nessa conferência foi cunhado aí, então, tá, o termo inteligência artificial, ok? Eu citei aí, né, o Rochester, ele foi um mentor, né, do computador aí do IBM 701, tá? O Shannon, né, é o sujeito do artigo de xadrez, tá, que ensina a máquina como jogar xadrez, ok? O Minsky, né, o do Snark, que eu acabei de falar dele também, tá, da calculadora baseadas em sinapses, né, de neurônios, ok? E o McCarthy aí, ele foi o criador da linguagem Lisp, que eu já falei para vocês, que era tudo baseado em lista, né? E um dos que ajudaram a popularizar também o time sharing, né, ou seja, o compartilhamento de tempo, tá? Se a sua máquina hoje, tá, ela consegue, entre aspas, né, hoje não, porque quando a gente fala de hoje, 2021, todo computador, todo processador, melhor dizendo, tem mais de um núcleo, né? Então, assim, você consegue fazer realmente um processamento paralelo real. Mas se a gente voltar a 10, 15, talvez a 20 anos atrás, ainda assim nós tínhamos um processamento paralelo e real, tá? Baseado no time sharing, compartilhamento de tempo, tá? Que vocês vão estudar isso, ou já estudaram isso, melhor dizendo, talvez, né, em sistemas operacionais, tá, ok? Então, John McCarthy aí foi um dos criadores aí, um dos que ajudaram a popularizar a questão do time sharing, okay? Que é importantíssimo, mesmo em computadores que têm processadores com mais de um núcleo, tá bom? Muito bem. Sim, e ele também foi o inventor aí do Garbage Collector, que vocês já devem ter visto aí nas programações orientadas ao objeto, tá? Se vocês utilizaram Java, vocês já viram. Ou outras linguagens também mais modernas que tem, né, Garbage Collector. Então não vou explicar o que é isso aqui nessa aula. Outras datas importantes aí foram em 1957, né, foi apresentado aí por Franklin Rosenblatt, né, o Perceptron, um algoritmo que simula uma rede neural de uma camada que classifica seus resultados, tá? Aí mais uma vez voltamos à questão das redes neurais, né? Então a ideia, tá, desse neurônio Perceptron, ela persiste até hoje, tá? Para quem quiser depois dar uma pesquisadinha, que vai achar muito falando sobre redes neurais e o Perceptron, ok? Em 1958, isso, claro que houve uma evolução, tá? Mas ele ainda está aí hoje, até hoje. Em 1958 surgiu a linguagem Lisp, né? Como eu já falei atrás aí no slide anterior, né? Ou seja, criada pelo nosso amigo McCarthy, tá? Em 1959 surgiu aí o termo e a primeira demonstração de machine learning, né? Ou seja, aprendizagem de máquina, tá? Foi num artigo do Arthur Samuel. Em 64 apareceu aí o primeiro chatbot do mundo, tá? O que é um chatbot? Detalhe, chamava Elisa, tá?
ele conversava aí, né, de forma automática, imitando um psicanalista, ou melhor, uma psicanalista, né, porque chamava Elisa. Usava palavras-chave e estrutura sintática, tá? Então veja bem, o que é o chatbot? O chatbot ainda tem vários aí na internet, né? Hoje em dia tem vários em vários lugares, né? Às vezes você entra num site aí e você vai pedir ajuda, quem te atende primeiramente é um chatbot, ok? Mas na época, né, era uma invenção. Então o chatbot, você conversava com ele, claro que era tudo digitado, tá? Você digitava, falava assim: olá Elisa, como vai você? Aí ela respondia: vou bem, e você, como vai? Algo do gênero. E você começava um diálogo realmente com o chatbot. As respostas eram limitadas, mas, vou falar assim, era o início, né? Todo início é limitado, ok? Muito bem. Em 69 aí foi demonstrado pelo Stanford Research Institute, né? O Shakey, o primeiro robô que unia mobilidade, fala e certa autonomia de ação, ok? Muito bem. Bom, a IA, né, mudando completamente de assunto aí agora, então, como que a gente pode dizer? A IA, ela teve seus altos e baixos, tá ok? O título faz jus aí, tá ok? Meados da década de 70, então, o campo de processamento de linguagem natural era considerado um dos maiores promissores, tá? Em relação à IA. Tá? O que é processamento de linguagem natural? É você conversar com a máquina propriamente dito. Da mesma forma que você conversa hoje com aqueles assistentes, né? Tipo o Alexa da Amazon ou mesmo o Google Nest da Google, etc. Ok? Muito bem. Este setor, né, da IA, que paira sobre a compreensão da voz humana e possui diversas aplicações como tradutores, escrita automática de textos, ditados, né? Ou seja, você ditando para a máquina, reconhecimento de fala, processamento de voz, etc. Tá? Era um dos campos mais promissores, ou seja, que a IA estava mais evoluindo nessa época. Tá? Por conta da mídia aí e da repercussão de possibilidades, as expectativas que as pessoas criaram em torno da IA, né, na década de 70, okay, 1970 até 80, ok? Então criou-se uma expectativa muito grande nas pessoas. Tá? E o que aconteceu? Tá? As pessoas esperavam muito da tecnologia, muito da inteligência artificial, porém, né, até por limitações físicas, não só da IA propriamente dita, né, que estava evoluindo, né, a tecnologia conhecida como inteligência artificial estava evoluindo em diversos sentidos, né, mas por limitações físicas de máquina também, claro, né, a tecnologia também evoluiu, né, na década de 70 um computador pessoal teria talvez o tamanho de uma mesa, né, uma mesa para 6 pessoas, ok, ou até maior, talvez até maior. Hoje não, hoje você tem um computador pessoal, né, um laptop que você coloca em cima do seu colo, né, e que tem muito mais poder de processamento. Então temos que lembrar disso também, tá? Então o que aconteceu? Nessa época, né, teve assim, por parte da mídia, né, uma repercussão muito grande das possibilidades que a tecnologia podia trazer, né, de evolução para o ser humano, ok? Mas assim, foi uma decepção, a verdade foi isso, tá? Uma decepção, tá? Ou seja, o que foi prometido era impossível de ser cumprido com a tecnologia da época, tá? Então na verdade houve uma expectativa altíssima, como está aí no último parágrafo, tá? Muitos estudos acadêmicos e pouco resultado prático, tá? Devido às tantas limitações que nós já falamos delas aqui, tá? Ou seja, os robôs não andavam pelas cidades, né, com software super poderosos, estavam longe de fazer isso, né? Na verdade agora, né, nesses últimos anos, mas nesses últimos meses, talvez nos últimos 5 anos, é que nós estamos vendo alguma coisa do gênero, né? Em algumas cidades de alguns países mais evoluídos, robôs utilizados aí para entregar mercadorias, para entregar comida, né? Agora na pandemia, por exemplo, alguns hospitais de países mais evoluídos, os robôs estavam indo até os quartos para entregar comida, né, para entregar remédios para os pacientes, ok, para evitar contato humano propriamente dito, né? Mas enfim, nessa época aí, na década de 70, estava muito, mas muito longe disso acontecer, tá? Então tínhamos uma alta expectativa por parte da população e vamos falar assim, área de estudo que estava em evolução ainda, mas ainda gatinhando, né? Talvez dando seus primeiros passos, tá? Então aí, tá? Então ali do meio dos anos 70, né, até o começo dos anos 80, aí vivenciamos um período sombrio, tá?
ficou conhecido aí como inverno da IA, tá? Foi uma época aí de pouquíssimas novidades, justamente pela frustração que foi causada, tá? No grande público, vamos dizer assim, tá? E também, né, devido a essa frustração, houve aí um corte de investimento maciço nas pesquisas relacionadas à IA, tá? E aí, automaticamente abaixa a atenção ao setor, tá? Muito bem. Lembrando que naquela época computadores não eram populares, empresas não utilizavam computadores, né? Então, em casa, então, nem se fala. Talvez estivesse restrito, né? E aí já estou especulando, por isso que eu estou usando talvez, estivesse restrito aos meios acadêmicos, tá? Em países mais evoluídos, tá? E sei lá, né? Talvez exército, aeronáutica, forças armadas propriamente ditas, né? E tinha uma intenção aí maior, né, na área bélica, né, para sobrepor seus concorrentes. Mas enfim, a partir de 82 o Japão investe pesado na chamada quinta geração de computadores, tá, que foi uma tentativa aí do país investir na área de tecnologia e modernizar toda a indústria da década de 90. Eles investiram pesado mesmo, tá? Isso aí colocou o Japão no mapa global, tá, em relação à tecnologia. De lá para cá, né, você começou a ver todos os produtos de tecnologia serem made in Japan, né, ou seja, fabricado no Japão, tá? Depois veio aí outras revoluções, né, e hoje em dia, né, a maioria dos produtos são made in China, mas geralmente a tecnologia é produzida no Japão, tá? Agora que a China, né, nos últimos anos que a China começou a realmente produzir tecnologia. Antes a China só copiava, hoje não, hoje a China já produz tecnologia, hoje a China já está alguns passos em determinadas áreas à frente do Japão, tá? Então assim, eles evoluíram também bastante, né? Bom, isso colocou o Japão aí no mapa, né? Como eu já disse para vocês, nos novos avanços, e acelerou aí alguns setores, como o de microprocessadores e o de supercomputadores. Supercomputadores seriam computadores que conseguiam fazer cálculos aí imensos em pouco tempo, né? Por exemplo, como projetar uma bomba atômica, sei lá, alguma coisa do gênero, tá? Na década de 80 o Brasil tentou muito conseguir um supercomputador, tá? Mas a corrupção aqui era tão grande, que eu lembro que os Estados Unidos não quis fornecer para nós um supercomputador. Quando eu digo nós, né, se não me falha a memória, era a Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, que está tentando conseguir um supercomputador para fazer experimentos científicos, né? Mas eles ficaram com medo de colocar, vamos falar assim, uma faca na mão de uma criança, tá? Porque o Brasil ainda estava gatinhando, né, em relação aí à própria soberania propriamente dito, né? Vamos dizer assim, por quê? Era uma inflação absurda, corrupção absurda, impunidade absurda, tá? Então passamos por momentos muito ruins, né, naquela época, ok? Bom, enfim, houve investimento demasiadamente controlado na área, tá? Nessa época, né, nessa década de 70, ainda estamos falando dos altos e baixos da IA, tá? Tentou-se emplacar aí no mercado, né, sem muito sucesso, aí uma linguagem de programação chamada Prolog, a qual eu já falei um pouquinho dela para vocês, né? E também, novamente, né, ideias maiores que o poder das CPUs na época, tá? Então, assim, Prolog é uma linguagem totalmente diferente, né, de ser utilizada. Quando eu digo diferente da maneira que vocês conhecem de fazer um programa, tá? Ela usa predicados, não usa if, then, assim, em determinados momentos você até usa, mas ela usa predicados. É difícil de explicar isso aqui, tá? Você tem que pegar a linguagem e dar uma olhada num programa feito em Prolog para você falar assim, meu Deus, como é que isso funciona, tá? Mas enfim, veio então o segundo inverno da IA, tá? Que aconteceu aí na primeira metade dos anos 90 propriamente dito. Mas esse foi logo superado. Por quê? Porque a tecnologia já tinha evoluído bastante, tá? Inclusive na segunda metade aí dos anos 90, né, houve a explosão da internet. Entendam, a explosão da internet nos países de primeiro mundo, tá? Estados Unidos, Japão, a Europa, em quase todos os países, né? No Brasil, tá? 1998, 99, nós começamos a ver a internet, tá? Páginas bem arcaicas, não se aproxima de nada do que nós conhecemos hoje, tá legal? Na segunda metade dos anos 90, então, houve a explosão da internet, né? Que foi marcada aí pela utilização de recursos pelo meio comercial, né? O meio comercial começou a explorar a internet de
forma assim massiva, né? Eles viram a oportunidade, né, de atingir um grande número de pessoas. E nesse período aí aproveitou-se da IA para desenvolver sistemas de navegação e indexação, né? Ou seja, programas que vasculham a rede automaticamente, classificam resultados, até o protótipo do Google foi desenvolvido assim, tá? O do buscador Google, ok? Nasceram aí nesse período. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da IA versus a humanidade em si, né? A IA passou por diversos desafios, tá? Um dos maiores para ela, vamos falar assim, ganhar fama e nome, né? E respeito também, propriamente dito, tá? Foi o desafio que a IBM fez para o enxadrista, né? Campeão mundial soviético, Garry Kasparov, tá? Esse desafio foi feito em 1996, primeiramente, tá? E eles usaram um computador foi a primeira vez que jogou um computador contra um homem, né? Num campeonato de xadrez. E nessa vez, em 1996, se não me falha a memória, tá? Foi essa data mesmo. O que aconteceu? O Garry Kasparov ganhou da máquina. Ele ganhou da inteligência artificial. E ele ganhou da inteligência artificial. Deixa eu me lembrar aqui direitinho da história. Sim, é isso mesmo. Ele ganhou da inteligência artificial e ele disse o seguinte: talvez seja a última vez que um ser humano ganhe de um computador, tá? Porque ele passou apertado para ganhar, na verdade, tá? Mas ele ganhou a partida de xadrez, ok? Em 97, tá? Como está escrito aí, o Deep Blue, que era um computador da IBM assim, grande, bem grande, com diversos processadores ali, e ele derrotou pela primeira vez aí o Kasparov, tá? Mas a partida foi cansativa, não sei se foram 3, acho que foram, eu não me recordo muito bem, mas não sei se foi de 3 a 5 dias de partida. Então assim, o que acontece? O Kasparov acabou que assim, ele não gostou, né, de ter perdido, tá? Mesmo depois, né, no ano anterior ele ter falado aquilo, mas ele realmente não gostou de ter perdido e a máquina ganhou. Ponto final, tá? A máquina ganhou. E aí o próprio Kasparov aí perdeu um pouco vou falar assim, do bom senso, falou que tinha um mestre enxadrista por trás da máquina, mas a gente sabe que não é isso, né? A verdade é que o que fizeram? Evoluíram os algoritmos, evoluiu-se o poder de processamento. E, estatisticamente falando, né? Enquanto um ser humano, num jogo de xadrez, um Kasparov, tá? Um Garry Kasparov, que é um enxadrista campeão mundial, né? Ele consegue projetar aí na mente dele entre 8 e 9 jogadas adiante, né, da jogada atual. Uma máquina a mais básica hoje consegue projetar aí talvez centenas, milhares de jogadas para frente, né? E um outro fator é o seguinte: o ser humano cansa, a máquina não, né? Então assim, na verdade, em 1996, como o próprio Kasparov diz, né, foi a última vez que alguém ganhou de uma máquina num jogo de xadrez. Aí você pode falar assim: não, mas eu jogo xadrez aqui no meu celular e eu ganho. Não é ganho, às vezes ganho, claro, sim, lá no fácil. Existem níveis, né? O fácil, o médio e o difícil. No fácil você pode ganhar mesmo. Coloca lá no difícil para ver se você ganha assim com facilidade. Às vezes nem ganha, na verdade, né? Justamente porque a máquina projeta as projeções muito além da capacidade do ser humano, né? Então assim, isso, e também é por isso, né, que muitos ainda têm medo da inteligência artificial propriamente dita, né? Ou seja, dá uma ideia aí lá do Schwarzenegger com o Exterminador do Futuro, né? Mas é isso mesmo. É perigosa? Com certeza é. Para o nosso próprio extermínio. Esse aqui é o problema. Terceiro milênio, então, né? Tivemos aí avanços exponenciais. Lembrando, gente, que o terceiro milênio, tá? Muita gente confunde, não é o ano 3000, tá? O terceiro milênio é agora, né? O primeiro milênio foi do ano 0 até o ano 1000. Até o ano 1000, até o ano 1000, né? Do ano 1001 até o ano 2000 foi o segundo milênio. E agora nós estamos no terceiro milênio. Ok? Deixar explicado aí porque antes que vocês me questionem a respeito disso. Então nós estamos no terceiro milênio, né? Então avanços exponenciais, né? Em 2002 aí, por exemplo, a iRobot
lançou aí o Roomba, um assistente de limpeza autônomo e doméstico. É um robozinho redondo, não sei se vocês já viram, né? Redondo, chato e redondo, tá? Que ele faz a limpeza da casa, né? Ele vai limpando, bacana. Passa pano também, alguns deles, enfim. Já existem hoje, né? 18 anos depois, ou melhor, quase 20 anos depois, né? Diversas outras versões aí do iRobot, tá? De outras empresas, etc. Tá? Em 2005, né, a Boston Dynamics apresentou aí uma revolução na IA, né, com o Big Dog, chamado Big Dog, né, que é um robô aí capaz de se movimentar por terrenos de difícil acesso para humanos. Tá? Então esse Big Dog ele foi criado, né, em princípio aí para fins militares, ok? E a quem quiser mais detalhes sobre isso aí, é legal procurar aí no YouTube, tá? E ver os filmes, é muito bacana esses robôs da Boston Dynamics, tá? Ainda em 2005 a IA também começou a ser utilizada no desenvolvimento de carros autônomos, perdoem, que nós já estamos vendo aí, né? Agora sim, bastante populares, né? Não no nosso país por enquanto, tá? Mas nos países de primeiro mundo já são bastante populares, né? A partir de 2008 aí, o processamento de linguagem natural voltou ao mercado, né? A Google lançou aí recurso de reconhecimento de voz no iPhone e hoje nós já temos aí os aparelhinhos, né? Como eu já falei, já citei aqui nessa aula, Alexa, o Google Nest, né? Que fazem esse mercado aí, né? E são muito legais. Você fala um comando para ele, olha, sei lá, ok Google, agenda para mim um compromisso para as 17 horas. Ele vai lá e agenda para você, né? Sem você precisar colocar um dedo sequer num teclado ou mesmo escrever no seu celular, ok? Muito bem. Em 2011 aí, a Apple lançou um assistente de voz virtual, né? A Siri, tá? Que responde a perguntas, faz pesquisas e até conta piadas, tá? Todos eles, na verdade, contam. A Alexa conta piada, o Google Nest conta piada, ok? Na mesma época aí a Amazon, né, lançou a Alexa, vou repetir, né, que está escrito aqui embaixo, a Amazon lançou a Alexa, a Microsoft lançou a Cortana, que eu não ouço mais falar nela, nem sei se ela foi para frente, e a Google aí lançou o Google Assistant, né? Muito bem, vamos lá. Também em 2011, né, a IBM voltou a ganhar as manchetes nos jornais com o Watson, né? O Watson é um supercomputador e uma plataforma de IA, né? Ele tem aplicação em vários campos, saúde, direito, reconhecimento de imagens, etc. E muitas reportagens aí, que eu já li há tempos atrás aí, já dizem que nos Estados Unidos, né, o Watson está substituindo realmente os advogados, tá? E assim, a probabilidade de você ganhar uma causa com o Watson chega a ser maior do que se você colocar o caso, né, nas mãos de uma pessoa real, tá? Enfim, é algo do gênero, não sei se é exatamente isso, mas é algo aproximado disso, tá? Em 2012, a Google, né, utilizando aí o conhecimento de Deep Learning, treinou aí um algoritmo de redes neurais para reconhecer gatinhos em vídeos no YouTube. Olha que legal isso aí. Acho que não foi só gatinhos, tá? Teve mais coisa na época, mas enfim. Em 2014, o chatbot de nome Eugene Gustman, né, conseguiu vencer aí o teste de Turing e convenceu os jurados durante uma conversa por escrito de que ele era um humano e não um programa. Olha só que legal. Então, olha para vocês verem o tanto que a IA evoluiu, né? Então, esse chatbot aí, o Eugene Gustman, né, ele se passou por um humano, tá? Muito bem. Em 2015 foi inaugurado no Japão, esse aí eu acho muito bacana, né? Um hotel que chamava Ren-A Hotel, tá? O Ren-A Hotel, ele era totalmente controlado por robôs. Depois vocês podem procurar mais informações aí na internet, tá? Ele entrou para o Guinness Book, só que assim, a iniciativa não deu certo, tá? Por quê? Porque, por vários motivos, na verdade, tá? Estão descritos aí, né? Infelizmente a iniciativa não deu certo, né? Robôs dançarinos quebravam, infelizmente eles estavam lá dançando e as peças desgastam, né? As peças dos robôs se desgastam como de qualquer outra máquina, tá? Os robôs que subiam as escadas pararam de subir as escadas, tá? E os atendentes não conseguiram responder dúvidas complexas dos hóspedes. Então ali no saguão do hotel, né, na recepção, né, você tinha ali os atendentes robóticos que eles falavam 12 idiomas, ok? Mas se a pessoa fizesse uma pergunta um pouco mais complexa, eles não sabiam responder, né? Então aí entramos aí nas limitações, né? Apesar de toda essa evolução,
ainda temos limitações aí na inteligência artificial. Nós estamos falando de 2015, ou seja, apenas há 6 anos atrás, né? Em 2016 aí o programa AlphaGo, né, desenvolvido pela DeepMind, ele virou um mestre no jogo de tabuleiro chamado Go, tá? E venceu aí o campeão mundial Lee Sedol por 4-1 numa partida de 5 jogos. E a gente, para fechar esse tópico, né, em junho de 2020, no Instituto Max Planck, tá, em Stuttgart, na Alemanha, a equipe de cientistas desenvolveu um micro-robô, tá, inspirado aí em leucócitos do sangue. E esse micro-robô eles injetaram, né, nas pessoas para teste, né, primeiramente, claro, em testes em aparelhos, mas enfim. Mas a ideia desse micro-robô é você injetar ele na sua corrente sanguínea e ele caminhar dentro do seu corpo, né, através de campos magnéticos, tá? E ele vai poder identificar células cancerígenas, outros tumores em geral, alguma falha no seu corpo, etc. Tá, a ideia desse robôzinho inicialmente é essa, e isso aí é bem novo, né, do ano passado, 2020, ok? Me lembro aí um filme que chama-se Viagem Insólita, quem tiver a oportunidade de assistir também, tá? Que é um filme muito futurístico, ok? Não vou dar spoiler aqui, mas em português ele se chama Viagem Insólita, tá, ok? Muito bem. Fim da história? Será? Claro que não, né? A gente, para falar que é o fim da história da IA, né, só se realmente for o fim da civilização humana nesse planeta, ok? E mesmo assim, né, se o fim da civilização humana chegar e pelas mãos da IA, ainda vai continuar, não vai ser o fim da história ainda, né? Cruz, né? Claro que isso foi só uma brincadeira, mas a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo, né? Uma personalidade fantástica aí do nosso tempo, que é o Elon Musk, ele é um ser que está preocupado com a IA. Não sei se vocês já leram alguma coisa a respeito, mas se vocês lerem, verão que eu tenho razão no que eu estou falando aqui agora, tá? Ele está muito preocupado com a IA, justamente, talvez, né, por ter assistido esses filmes de ficção científica, ok? Que não deixam de ser uma representação do futuro. Então, por isso que tem essa interrogação aí, ó, fim da história? Todos nós sabemos que não, né? Mais uma vez, a não ser que a nossa civilização venha a se extinguir. Bom, como eu disse para vocês também, né, deixo aí a sugestão dos filmes, né? Esses eu acho que são os ideais para vocês assistirem, tá? Que são filmes mais antigos, né? O primeiro é o Metrópolis, que tem até o link aí do YouTube, tá? O segundo aí é 2001, Uma Odisseia no Espaço, porém é um filme de 1968, apesar de chamar 2001, né? E o Blade Runner aí, que é de 1982, tá? Se vocês puderem assistir os 3, assistam nessa ordem, tá? Primeiro Metrópolis, depois o 2001, Odisseia no Espaço, e depois o Blade Runner, tá? São filmes fantásticos, tá? Claro, o Metrópolis eu já falei, já comentei e volto a ressaltar aqui, tá? É um filme de 100 anos atrás, não espere grande coisa, mas o 2001, Uma Odisseia no Espaço e o Blade Runner já são bem mais próximos da realidade que nós conhecemos como filme. Tá legal? Muito bem, tá? E aí eu deixo aí a bibliografia que foi utilizada nessa aula, tá? É uma bibliografia um pouquinho extensa, mas vou passar todos aqui, né? Até em respeito aí às pessoas, né, que criaram esse conteúdo para que essa aula pudesse ser produzida, ok? Muito bem. E nós terminamos por aqui. Tchau, tchau para vocês e até a próxima aula. Vou parar nesse slide aqui, né? Tchau, tchau para vocês.